A todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Vamos mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos para fazer mais esse estudo do Evangelho. Vamos agradecendo a equipe espiritual, que sempre está conosco em todos os momentos, também que nos auxilie nesse momento, para que possamos fazer esse Evangelho em muita paz, com muito entendimento de tudo aquilo que Jesus quis nos mostrar, nos ensinar em seus Evangelhos. E assim vamos dando por iniciado com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos envolvendo com muita luz, muito amor, nossa amiga Paula, que fará para nós a leitura do Pão Nosso. Boa noite, irmãos. Então, vamos fazer a leitura do Pai Nosso. Hoje é a lição 23, não é de todos. E para que todos sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, 2 Tessalonicenses 3, 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos, e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora a mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a evocam precipitados, qual se for a borboleta irradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos, contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram pela adquirir. Bom, meus irmãos, essa é a leitura. Então, basicamente, nós precisamos
ter a fé viva dentro dos nossos corações. Não basta só dizer-se cristão, né? Muito mais do que isso é ser cristão, agir com amor ao próximo. Bom, então vamos agora, com muito amor, envolver Eurípides, que fará para nós o Evangelho da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. O nosso capítulo do Evangelho esta noite é o capítulo 24, que tem o tema Não pôr a candeia debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro. E o nosso item é o 17, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Nós vamos ler esse trecho da passagem e nós podemos dividir rapidamente este nosso tema de colocar a candeia sobre o candeeiro e falar um pouco sobre nós, dentro da casa espírita. Então, ele diz assim: benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo, e perder-se a si mesmo? Isso está em Marcos, em Lucas, em João. E o comentário do Evangelho é: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem, por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Portanto, o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova.
Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. A lição deste item é bastante curta, mas muito clara, mostrando que as nossas condições orgulhosas é que falam mais alto quando chegamos por aqui. A condição de orgulho é muito mais empenhada em nós adquirirmos os bens terrenos, porque se tem, em primeiro lugar, as condições necessárias de se manter e sempre possuir, sempre ter, sempre adquirir. E ninguém tira esta ideia, esta razão dentro da vida de trabalhar para se ter a sua condição de manutenção da vida e ter através das suas vontades e as suas aquisições, tudo o que lhe é necessário. Mas nós vemos um desequilíbrio muito grande em cima desta ambição do poder. Os interesses, na verdade, os interesses pela matéria são muito grandes, muito intensos, e usa-se todos os artifícios para se obter a condição material, a condição de posse, a condição de ser e estar sempre por cima, estar melhor, ser sempre o mandante, o aquisitor de uma série de condições nossas. Então, esta condição dos interesses faz com que as nossas recompensas sejam rapidamente adquiridas, conquistadas. Se eu faço alguma coisa para alguém hoje, amanhã eu já quero receber de volta este bem que fiz hoje. Então, nós vamos ver que isso não foi um bem, foi, na verdade, uma troca que nós fizemos, né? Dei hoje para receber amanhã. Então, estas condições de recompensa estão muito ligadas aos nossos interesses, né? Como a gente sempre ouve dizer, ninguém faz nada de graça, né? Todo mundo quer alguma coisa em função do seu esforço, em função da sua boa vontade, em função do seu interesse. O que nos mostra a lição, de maneira muito clara, é a condição de todas as recompensas que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, quando retornarmos ao plano maior, ao plano espiritual. Por quê? Porque nós vemos aí uma série de casos, uma série de espíritos nos informando que terminaram de passar por aqui e, em cima de todos os seus interesses, agora não levaram nada e estão na mesma situação que estavam quando chegaram por aqui. Quer dizer, todos nós temos uma série de oportunidades, não só do lado material, mas do lado espiritual. É isso que Jesus vem nos deixar nesta plena lição de entendimento e de clareza, colocar realmente tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que sabemos, colocar no mais alto, colocar no lugar do teto para iluminar toda a casa, todos aqueles que se aproximam. Esta é a intenção da lição de Jesus. Por isso, nós dizemos que o orgulho está muito mais empenhado em todos nós. É uma característica do ser, do espírito. E, através das nossas reencarnações, isto vai
diminuindo, porque todas as vezes que passamos por aqui, nós conseguimos diminuir esta condição orgulhosa, de maneira estreita, de maneira pequena, mas conseguimos ter proveito em cima disso. E Jesus fala sobre a condição de fé, porque hoje falar de moral, principalmente a moral do Jesus, nós estamos fora de moda, não é? Falar de moral está fora de moda. E aí todo mundo diz, mas quem já não errou? Quem já não pecou? Não é? Mas as lições, e esta lição do Evangelho mostra que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós adquirimos de melhor e de bom, em termos de aprendizado, de orientação do Evangelho nas lições de Jesus, nós temos que colocar em prática, em uso, em todos os dias, em todos os momentos, porque somos colocados a esta prova pessoal e coletiva. Se você já sabe a lição, está pronto para receber determinadas provas. Você já está pronto para ouvir determinadas coisas, suportar e realmente seguir em frente. Não se colocar na posição de dizer, então tudo bem, está errado mesmo, então fica por isso mesmo, fica assim mesmo. Não, você sabe o melhor, você sabe a orientação do Evangelho. E este foi um dos motivos de nós retornarmos várias vezes por aqui, porque em várias situações nós acabamos cometendo erros novamente, e por isso vamos tendo que nos ajustar sempre e sempre. Então, falar na moral de Jesus hoje está fora de moda. Não, não está fora de moda. Nós é quem nos colocamos em cima das conveniências, em cima dos nossos interesses, né? Em cima das nossas vontades maiores, que são as condições materiais. Então, esta condição de coragem, de suportar as dificuldades, é muito intensa. Nós temos aí uma grande gana de pessoas, de espíritos hoje, que vêm ao suicídio. Por quê? Porque determinadas situações em sua vida não estão condizendo com aquilo que ela gostaria ou que ela quer. Então, ela quer fugir de alguma maneira. Ela quer sair desta condição que está e que muitas vezes foi ela mesma quem provocou, caiu na situação presente e necessita fugir agora, necessita sair, esquecer desta condição. E a opção é o desencarne, é o suicídio, aonde ela acha que tudo isso vai ser esquecido, vai ser superado, vai ser deixado de lado. E, na verdade, quando ocorre esta situação, ela realmente aí é que vai começar toda uma nova estrutura de recomeço, de se reestruturar para retornar e acertar toda a sua condição moral, toda a sua condição de ação em cima das condições da matéria, dos interesses da matéria. Então, a moral de Jesus é que está sempre em primeiro lugar, e nós nos esquecemos disso quando chegamos por aqui. Queremos passar um em cima do outro, sem ver os limites, sem ver as necessidades do outro, ver as nossas necessidades e nos equilibrarmos diante das necessidades alheias e das nossas necessidades. Então, suportar com coragem as dificuldades são para muito poucos, né? Nós temos aí uma série de
de exemplos importantes em nossas vidas, né? Espíritos talvez mais antigos do que nós, bem mais antigos do que nós, que passaram por aqui com missões difíceis, mostrando que realmente a moral de Jesus está acima de qualquer coisa, situação, ou pensamento, ou intenção que nós imaginemos, né? Nem conseguimos, na verdade, imaginar essa condição de moralização de Jesus, porque nós ainda erramos muito nas mínimas situações. Nas mínimas coisas nós erramos, pisamos na bola, né? Então, as grandes situações, as grandes formulações de novas reencarnações, talvez estejam programadas para todos nós. Talvez esteja se programando novas situações em função daquilo que estamos tendo agora, estudando agora. Então, este suporte é muito intenso. E quando nós nos baseamos na condição do Evangelho, na condição de chegar a uma casa espírita, por exemplo, coisa que não é mais importante do que qualquer outra religião, mas a gente sempre coloca a casa espírita, porque a casa espírita tem uma série de deveres que muitas vezes algumas não colocam. Mas o dever da casa espírita é esclarecer todos aqueles que a buscam, todos aqueles que a procuram. E em função de se manter uma casa espírita, que na verdade é um dos pontos desta candeia, porque esclarece e traz luz a todos nós, a todos os corações que são procurados, ela fortalece em todos os sentidos, porque tem como base o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é que nos dá o suporte adequado, o suporte mais intenso em termos de enfrentarmos as nossas dificuldades e colocar em prática as nossas condições de fé. Por quê? Porque nós vemos dentro da casa espírita não apenas a condição dos mínimos trabalhos. Quando se tem condição de se estender os trabalhos, nós vemos que esta condição de estender os trabalhos dá um suporte ainda maior, não só espiritualmente, mas um suporte de estrutura para todos aqueles que frequentam a casa. Nós vemos, por exemplo, a nossa Fiesp, ou a FEB, que tem uma estrutura muito grande, muito intensa, de vários e vários trabalhadores, de várias atividades dentro da casa. Por quê? Porque se tem uma estrutura muito grande de ensinamento, de cursos, se começa dentro da casa espírita a condição de orientação desde dos primeiros passos, porque na casa espírita vai se conhecer o tal do espiritismo. E esse espiritismo é que vai fazer com que haja mais clareza dentro das nossas consciências, dentro das nossas ações diante da vida. Então, esse espiritismo traz o que a todos nós que somos necessitados? Traz entendimento, traz realmente a força do exercício da condição da fé. Por quê? Porque todos nós temos as nossas missões. Todos nós chegamos por aqui com missões definidas para se suportar, para se entender, para se enfrentar
e exercitar a condição de fé. Fé em Deus, nosso Pai, fé em Jesus, que vem nos dar o suporte, e a condição de entendimento, porque somos espíritos importantes, somos espíritos rumando à condição de melhorias, de exercícios melhores. Então, quando chegamos na casa espírita, observamos que todos nós chegamos com algum tipo de dor. Dificilmente, 99%, chegam na casa espírita sem nenhuma dor. Dificilmente alguém convida alguém que está sem problema nenhum, dizer, olha, vamos ali na casa espírita tomar um passo e ouvir uma palestra. O que você acha? Não dá, não tenho tempo. Deixa para amanhã ou uma outra hora. Não vamos. Na verdade, a condição de desespero, de dor, é que faz com que nós procuremos qualquer religião, qualquer seita, qualquer orientação, qualquer passe, qualquer benzimento, para que a nossa dor diminua, para que a nossa dor seja acalentada. E realmente a casa espírita faz este suporte em todos nós, porque todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai, com as dificuldades mais variadas, com as missões mais complicadas que podemos imaginar. Em cada situação, em cada reencarnação, viemos com as nossas missões. E, normalmente, sabemos que essas missões precisa haver o nosso empenho. Então, é como a gente sempre diz, né? Quando vamos reencarnar, os espíritos nos informam, olha, acho melhor você tirar um pouquinho disso, tirar um pouquinho daquilo, porque você não vai aguentar quando chegar lá. E aí nós dissemos, não, eu vou suportar, eu vou aguentar. Tenho fé que eu vou conhecer alguma religiosidade, vou seguir em frente e vou ser melhor, e vou voltar para cá melhor. E os espíritos nos informam, cuidado, não vai dar certo. É muito o peso que você está pedindo. Nós vamos lhe dar todo o suporte necessário. Então, vamos dividir. Para que o carnê não fique muito pesado, você deixa um pouco mais para acertar na frente. E acerte só uma parte. E esta parte, nós viemos e chegamos por aqui com todo o entusiasmo do mundo. Com todo o entusiasmo de resolver, de fazer, de estar melhor, de ser o primeiro, de ser o superior. E começamos a colocar os pés pelas mãos e nos complicamos na maioria das vezes. Então, nós temos visto há muito tempo os que chegam realmente na federação ou na nossa própria casa mesmo, como a gente costuma observar e falar, algumas pessoas chegam de ponta cabeça. Esta é a verdade. Chegam de ponta cabeça, porque estão tão atrapalhadas, com tantas dificuldades de conseguir se coordenar, que as orientações e o grande evangelho faz com que a pessoa saia dali dizendo, poxa, eu não falei para ninguém que ia até lá, mas aquele sujeito que falou lá parece que sabia da minha vida todinha. Falou todos os pontos em que eu tinha necessidade de ouvir. E dali 1 ou 2 semanas, a pessoa já chega mais disposta dentro da casa, com um pouco mais de alegria, um pouco mais de intensidade
e interesse no aprendizado. E aí vai para as escolas. E é dentro das escolas que nós começamos a observar todos os trabalhadores de nossa casa. Qual dos trabalhadores de nossa casa que, através dos cursos, não virou luz, ou não colocou a sua luz a brilhar? Todos os trabalhadores se tornaram luz, porque a partir do momento em que chegou na casa espírita, é um potencial de trabalhador que está chegando. Ele tem todos os potenciais que o Pai lhe deu para desenvolver, e é através do Espiritismo, com maior intensidade, é claro, que ele consegue se desenvolver. Não que as outras religiões não façam isso, as outras religiões também fazem isso. Também dão este suporte intenso aos espíritos que necessitam. Porque são compromissos, são missões interessantes, que talvez nós já passamos por essas situações, ou iremos passar, mas este suporte é intenso espiritualmente. Então, dentro da casa espírita, quando se chega com as maiores dificuldades cabíveis. Isto é um fato interessante, porque todos nós chegamos lá com dificuldades, porque todos nós chegamos lá com dores intensas, de sentimentos, de gostos, de arrependimentos, de injúrias, como foi colocado na lição, e não suportamos, não temos meios para suportar com entendimento, porque o valioso é entender. Nós devemos ter fé, mas uma fé raciocinada, uma fé que utilizamos os nossos raciocínios para abrir os nossos corações em entendimento e em sentimentos melhores. As nossas situações hoje são intensas de vibrações. Estamos ficando hábeis de vibrar, porque vibramos todos os dias, em todos os momentos, principalmente pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, a habilidade dos nossos pensamentos na vibração e nas preces, estamos ficando quase que perfeitos nesta situação. E é uma situação importante, porque vibrar é uma coisa que talvez nós não fazíamos muito bem antes disso. Vamos vibrar? Vamos vibrar. Vibra por esse, vibra por aquele, vibra pelo outro, vibra pelo... tá bom, amanhã ele tá bom. Vibra para mim aí, porque eu não posso ir lá na casa hoje. Vibra para mim, porque eu não posso ir no curso hoje. E nós estamos vendo que a própria espiritualidade está trabalhando com intensidade em todos os pontos interessantes e muito mais com intensidade em cima das nossas vibrações, porque nós somos baterias, nós temos esta condição que o Pai nos deu de distribuir energias. E quanto mais energias melhores, nós não precisamos ficar pensando depois do desencarne que vamos ser recebidos do lado de lá com banda. Não. A condição de usar a nossa fé, o nosso aprendizado hoje, está valendo agora, enquanto estamos aqui. Nós vemos trabalhadores que estiveram conosco durante anos trabalhando aqui. E não sabemos de ninguém que está do lado de lá sofrendo até hoje, com dor até hoje. Sabemos que todos os trabalhadores que estão do outro lado e que estavam aqui junto conosco estão trabalhando felizes e intensamente. Por quê?
porque viram realmente que esta condição de aprendizado, de estudo que tiveram por aqui, foram recebidos de lá e chegaram trabalhando. E chegaram sendo procurados ao trabalho, porque já tinham esta intensidade de conhecimento. Nós não somos perfeitos, nem vamos ficar perfeitos. Mas ter consciência dos nossos valores e de tudo aquilo que podemos fazer é muito mais importante e interessante do que imaginemos. Então, a condição da luz, como disse o próprio Cristo, brilhe a vossa luz, mas coloque a sua luz no alto da casa, sobre o ponto mais alto da casa, porque você já conhece, porque a sua luz está brilhando, então você faz com que essa luz se irradie por todos os pontos mais necessários. E esta luz, ela não foi adquirida só agora. Esta luz foi adquirida durante todas as reencarnações que fomos adquirindo força, intensidade e conhecimento. Então, a importância de estarmos neste momento, como disse, nas nossas vibrações e os melhores desejos a todos aqueles mais necessitados, é intensa. E nós vamos continuar da mesma forma. E todos os trabalhadores, todos aqueles que têm as suas responsabilidades na doutrina espírita, realmente precisam continuar com toda a fé necessária, com a intensidade dos interesses do Evangelho de Jesus, porque é isso que vai nos trazer força, intensidade maior dentro das nossas missões. E concluirmos as nossas missões, não a 100%, né? Mas dentro de uma porcentagem muito boa, diante de uma porcentagem interessante para retornarmos bem, para retornarmos melhores. Muita paz a todos e vamos envolver a nossa irmã Silmar nas vibrações. Vamos elevando nossos pensamentos mais uma vez, confiantes no Divino Mestre. Abramos nossos corações em vibrações de paz, de amor, de reconforto, para aqueles que estão mais necessitados do que nós. Vibremos pelo nosso planeta, pela paz na Terra, entre as nações, emanando luz para todos estes locais, onde sabemos que ainda há o interesse na guerra. Vibremos por todos os governantes, vibremos pelo nosso país, o Brasil, por nossos governantes, para que eles tomem as melhores decisões para a nossa sociedade. Vibremos por todos aqueles que conhecemos, aqueles que nos são mais queridos, nossos amigos, conhecidos, companheiros de jornada, aquele nosso vizinho na nossa rua,
no nosso bairro. E vibremos pelo nosso lar. Por nossa família, aqueles que moram e aqueles que também não moram no mesmo lar, na mesma casa. Vibremos para que tenhamos paz em nossos corações. E pedimos licenças para vibrar também pelo nosso querido irmão Edson. Para que Jesus o envolva em sua paz, em sua luz, restituindo-lhe a saúde. Pedimos licença a Jesus para vibrarmos por nós mesmos, graças a Deus. E vamos envolvendo agora a nossa querida irmã, que vai nos fazer a oração final. Boa noite a todos, irmãos. E assim, continuando nessa harmonia, nessa paz, nessa energia fortalecedora que vem nos regenerar. Agradecemos a espiritualidade amiga que acompanha este trabalho, a cada irmão, benfeitor, encarnado e desencarnado, que se empenha para que todos possamos estar, mesmo neste momento de aflições, possamos estar aqui unidos, vibrando em amor e em harmonia. Que Jesus, com a tua luz, ilumine a nossa mente, trazendo clareza para os nossos pensamentos e sentimentos, para que assim a gente possa agir com discernimento e sabedoria. Obrigado, Senhor, por mais esse evangelho, que possamos guardá-lo, Senhor, em nossos corações. Em algum momento, Senhor, sempre que for necessário, nos lembre, Senhor, dessa verdade, porque ela, Senhor, nos tornará mais leve, nos tornará mais tranquilo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade abençoada. Que tenhamos todos um bom final de semana, muita paz a todos. Que assim seja. Amém.